Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre direito constitucional. Vamos começar aqui o Resuma Comigo. A gente vai tentar bater hoje umas 10 folhas. A gente vai tentar bater nessa aula aqui umas 10 folhas, certo? Deixa eu pegar aqui o contador para eu ter noção do tempo. Começa a flutuar, beleza. Vamos para frente que atrás vem gente. O direito constitucional, ele é um direito positivado, ou seja, eu tenho lá o código, né? Eu tenho lá a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal eu tenho diversas divisões. Eu tenho os princípios fundamentais, eu tenho os direitos direitos. Eu tenho os deveres e direitos individuais e coletivos, direitos e garantias individuais e coletivas. Eu tenho toda uma divisão. Depois eu tenho direitos políticos, nacionalidade, partidos políticos, organização do Estado. Então a Constituição Federal, ela vai reger todos os direitos de todo mundo, do brasileiro ou do estrangeiro de passagem, o residente aqui no Brasil, tá bom? E no seu primeiro artigo, do 1º ao 4º, ele vai falar sobre os princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º. Lá nos princípios fundamentais, eu vou conseguir enxergar alguns conceitos. No primeiro, eu vou perceber que o Brasil, ele é uma República Federativa do Brasil, ou seja, RFB. É uma união formada pela União. Ixi, aqui não tá União, não é? Esqueci da União aqui, ó. União, Estado, DF e municípios. É proibido essa secessão. Eu não posso dividir isso aqui. Essa divisão territorial é fixa. Eu tenho os estados, o DF e o município, certo? Eu tenho o conceito do artigo 1º ao 4º, que é o FOPS. F são os fundamentos, que fala sobre, que está no artigo 1º. O O é o objetivo, que fala no artigo 3º. O P fala sobre princípios dos poderes internacionais, os princípios internacionais, artigo 4º. E o S é a separação dos poderes, artigo 2º. Agora vem cá, porque tá poderes aqui, eu tô doido, hein? Peraí. Eu vou apagar esse poderes aqui que não tem nada a ver. Galera, pra quem não entendeu, eu fiz esse quadro porque eu tô revisando os assuntos que caem no concurso, no caso do CFO, e eu decidi gravar. Não sou professor de nenhuma matéria, sou um mero entusiasta e gosto de gravar os vídeos porque eu tô fazendo uma revisão ativa, né? E aí quem quiser assistir, certão. Quem não quiser, Brasil também, não tenho nenhum objetivo com isso, né? Eu tô postando mais pra registrar, sabe? Pra ter, entre aspas, uma obrigação de ter que postar, tal, de ter que fazer e tudo mais. Então são princípios internacionais, né? O P, que tá lá no artigo 4º, princípios internacionais. Princípios internacionais que regem as relações internacionais. Beleza. Então, os princípios fundamentais do 1 ao 4º falam sobre o FOPS. Lá no artigo 1º, eu tenho os princípios que me mostram que a república ela é democrática e ela é federativa. Lembrando que república é uma forma de governo. Fogo na república é uma forma de governo. Forma de Estado é FOD. É o FOD, né? O FO e o DI. Que no caso é forma federativa. É a última forma, é o FED. É o FED. Descarregando, velho. É o FED. É o forma federativa. Que a República Federativa do Brasil é formada por uma federação, ou seja, é uma coligação dos estados. No artigo 1º a gente fala dos fundamentos. A RFB, que é uma federação, que é a forma de estado, eu tenho uma república. Lembrando que a forma de estado é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser emendada, não pode ser tirada lá, a não ser que crie uma nova constituição. Essa república é uma forma de governo. OBS, federação. A nossa formação, ela pode ser tanto centrípeta quanto centrífuga. No caso do Brasil, ela foi centrífuga, porque ela fugiu, foi de dentro para fora.
Eu não tenho um único ente que coordena todos, não. Eu tenho um estado unitário que tem autonomia, só que os outros estados agregados a eles também têm a autonomia. Você vê que o presidente, ele não manda no governador. O governador não manda no presidente. O governador não manda no município. O município não manda no governador. São todos independentes e autônomos, certo? Então, a federação, ela pode ser classificada quanto à origem, centrípeta ou centrífuga, centrípeta ou centrífuga, a centrífuga no caso do Brasil, e quanto à divisão de competência, que também pode ser centrípeta ou centrífuga. No nosso caso, quando é divisão de competência ou funções, como eu coloquei aqui, funções, a nossa é centrípeta, é agregação, porque tem a concentração das principais competências na União. Você vê que a União, ela tem competência privativa e tem a competência, a competência exclusiva. Então, tem uma concentração da competência na União, né? Então é centrípeta. Diferente dos Estados Unidos, que é centrífuga. Tem a concentração das competências dos estados. Cada estado pode ter sua lei. E não acontece aqui. Você vê que lá na matéria de competências, a gente vê que tem a norma suplementar, né? Que o estado, ele pode criar uma lei caso a União não tenha legislado antes. Só que quando a União voltar a legislar, tem que revogar as que são diferentes. Voltando para cá, quanto à divisão de competência, fala também no artigo 18. É república porque é uma personalidade jurídica de direito externo. A nossa república tem soberania, não é os estados, não é a União que tem soberania, é a RFB que tem soberania. Eu tenho a União, Estado, DF, municípios, todos com autonomia e cada um com suas competências. Eu tenho competência concorrente, que no caso é a União, Estado, DF. Eu tenho competência comum, que é de todo mundo. Eu tenho competência privativa, que é só da União. Eu tenho competência exclusiva, que é só da União. E aí, vai-se embora. A União, o parâmetro dela é geral, do Brasil inteiro. Os estados, a competência dela é regional. O DF é uma anomalia, até porque o DF, importante, caiu em prova, questão da Sebrasp. O Distrito Federal é um ente anômalo. Ele é um ente anômalo. Brasília, como capital federal, então o Distrito Federal é um quadradinho, é a unidade administrativa do país. Então ele ele tem tanto competência regional quanto local. Não tem prefeito. Na última forma tem prefeito sim, deixa eu ver aqui. Brasília tem prefeito, não tem? Tem, pô. Brasília. Deixa eu ver. É isso mesmo. É isso mesmo, não tem prefeito não, é? É isso mesmo. Porque quem governa é o governador do Distrito Federal, pô. Tá ligado? Não tem prefeito. É o governador do Distrito Federal. Por isso que ele é o Distrito Federal. Ele é tanto regional quanto local. Quem paga a Polícia Civil é a União. Não é o Estado, não é o próprio BF, é a União que paga. É os custos da União. Por isso que ele é um ente anômalo. Município tem a competência geral. Geral o quê, rapaz? Competência local, perdão. Beleza, vamos continuar. Artigo 1º, os fundamentos. Fala sobre o Estado Democrático de Direito. É o princípio suprassumo. Eu tenho normas que nos garantem princípios e regras. O que significa Estado Democrático? Democrático vem de democracia. O regime de governo. É a coisa do povo, poder do povo. Democracia, eu tenho formas de democracia direta. Eu tenho formas de democracia. Ela pode ser direta, indireta ou semi-indireta.
Ela pode ser direta, indireta ou semi-direta. Direta através de plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou seja, são direitos que nós temos de interferir diretamente na política do nosso país. Indireta, por representação. Por exemplo, normalmente a gente tem algumas eleições indiretas para algumas decisões. Só que a gente não chega a votar aí quanto o povo. Quem vota são os políticos. Mas quem coloca os políticos lá somos nós. Por isso que é uma democracia indireta. Já a semi-direta é a mistura dos dois, que é o que acontece no Brasil. Quais são as formas de manifestação do povo? Quais são essas formas de democracia direta que nós temos? Nós temos o plebiscito e nós temos o referendo. Olha o macete. Plé, lembra de pré, vem de antes. Ré, lembra de retificar, vem depois. Eu vou confirmar o rá, última forma. É ratificar. Retificar é consertar. Lembra do R? R e R. Vou consertar aqui. Lembra do R e R. R e R. Referendo, ratificar. No plebiscito eu tenho um antes. Por exemplo, teve uma situação lá no estado do Pará que a galera fez um plebiscito para saber se queria continuar com a lei. Teve um plebiscito. Se a gente queria implantar o parlamentarismo, foi quando, velho? Acho que foi na Nova República, velho. Foi em algum governo depois de 1985, velho. Foi nessa época aí. Teve um plebiscito para ver se a gente queria o parlamentarismo ou se a gente queria continuar com o presidencialismo. E o povo votou no presidencialismo. No caso, no plebiscito, os políticos eles vão perguntar antes pra gente. Já no referendo ele vai perguntar depois. Por exemplo, a lei de desarmamento. Eles mudaram e depois perguntaram. E aí, o que vocês acham? A gente já tirou. Mas o que vocês acham? A galera votou que queria desarmar mesmo. Maluquice, mas beleza. Então, no caso, no plebiscito, primeiro pergunta. Aí aceita e depois concretiza. No segundo, no referendo, primeiro concretiza, ou seja, cria a lei ou desmembra a lei. E no segundo, depois pergunta. Então, plebiscito, eu pergunto antes de fazer, e no referendo, eu pergunto depois de fazer. Observação. O povo só pode apresentar projeto de lei, nunca uma proposta de emenda. Proposta de emenda é só o Poder Executivo. E a gente coloca o Poder Executivo. Então é uma forma indireta, né? Vamos para os fundamentos. Que é ainda no inciso primeiro. No inciso primeiro, no artigo 1º. É o famoso sócio de Vaplu. São os fundamentos da RFB. Da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e pluralismo político. É o famoso sócio de Vaplu. Separação dos poderes, artigo 2º. Os poderes são harmônicos entre si. A gente lembra da teoria dos freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro. O poder é único e indivisível, não pode se dividir, não pode dividir o poder legislativo. Suas funções, em regra, são indelegáveis. Lembra que a gente fez aquela separação típica, da função típica e função atípica, lá no direito administrativo? A gente vai ver aqui de novo também. Olha só, eu tenho funções. Poder executivo. Qual é a função típica? Administrar. Qual é a função atípica? Legislar, fiscalizar e julgar. Ele pode julgar, no caso... Deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Pô, não vou achar aqui agora, velho. Mas é uma função típica também. O poder... Uma função atípica do poder executivo, ele julgar. Ele julgar. Poder legislativo, função típica, legislar e fiscalizar. Lembra lá em controle da administração pública, que tirou do edital também, que é função do poder legislativo, com a ajuda do Tribunal de Contas, fiscalizar a administração pública,
Tá lá no artigo 70 e poucos, acho que 71. Tá no artigo 71. E a função atípica, administrar e julgar. Poder judiciário, função típica, julgar. Atípica, administrar, fiscalizar e legislar. Vamos lá. Na União, no Poder Executivo, eu tenho um presidente. Isso aqui é clássico, né, gente? No Legislativo, eu tenho um Congresso. No Judiciário, eu tenho o órgão judiciário, Tribunal de Justiça da União. Nos Estados, no Executivo, eu tenho o governador. No Legislativo, eu tenho a Assembleia Legislativa e a Câmara Legislativa. No Judiciário, eu tenho a Justiça Comum, ou a Justiça Estadual. No município, eu só tenho o prefeito e a Câmara Municipal. Certo? Beleza. Artigo 3º, objetivos, são as metas do Estado. É uma norma progressiva. A gente não tem aqui como... é o nosso objetivo, né? Primordial. O macete é congarerpro, ou congarra erra pouco, tanto faz. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir. Eu já vi questão dizendo que é erradicar a desigualdade racial. Cuidado, pô. É erradicar a pobreza, erradicar a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional. Porque a gente não vai conseguir erradicar a desigualdade. É impossível tirar a desigualdade. É impossível, sempre vai existir desigualdade. Mas a gente pode reduzir. Pouco ou promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Artigo 4º, princípios internacionais. Deixa eu acender esse aqui hoje. Internacionais. Ah, tava aqui, eu nem vi. Autodeterminação dos povos. O macete ainda não comprei Rex. É maluquice esse macete, mas beleza. A ideia é você gravar os objetivos, grava os fundamentos e já foi. O resto é você que tem a leitura, né? E o resto você vai saber que é princípio internacional. Autodeterminação dos povos. Independência nacional. Defesa da paz. Não intervenção. Cooperação entre os povos. Prevalência dos direitos humanos e igualdade entre os estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eu já vi ele colocando repúdio ao... Rapaz, que questão covarde eu vi, velho. Ele colocou bem assim, ó. Repúdio ao terrorismo e à tortura. Olha o país, velho, como o cara cai de boca, velho. Não, pô. Não é repúdio à tortura, é repúdio ao terrorismo e ao racismo. Não tá na lei, não. E concessão de asilo político. E essa solução pacífica dos conflitos. Beleza. Dimensões de direitos fundamentais. Liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade ligada à solidariedade. Primeira dimensão de direitos fundamentais. Eu tenho a liberdade, a não intervenção do Estado, ou seja, você tem a liberdade de ir e vir. Independe de autorização, por eu mando em mim. Direitos negativos. Por que negativos? Porque o Estado não tem nenhuma atividade. Ele só tipo assim, tá, beleza, pode fazer o que você quiser. Com base que você não fira ninguém. É a obrigação de não fazer. Segunda dimensão, ou segunda geração, eu tenho a igualdade. Aqui eu já vou ter intervenção do Estado. Aqui o Estado já vai ter a obrigação. Aqui eu já vou ter normas pragmáticas. Aqui eu já entro direitos sociais. O primeira dimensão é mais direitos políticos. Por exemplo, você tem direito de certidão, você tem direito de liberdade de locomoção. Já aqui na segunda dimensão, no primeiro eu posso citar o direito da propriedade. Na segunda dimensão eu tenho direitos sociais. Você tem direito à amamentação, você tem direito à educação, você tem direito à habitação. Então são normas pragmáticas, são normas que possuem objetivo do Estado em fazer. O Estado vai tentar fazer. E tem um princípio que é até uma exceção disso, que é a reserva do possível e mínimo existencial. São exceções desse princípio da norma pragmática, porque, por exemplo, poxa, tem que dar educação. Mas como é que o município vai dar educação se nem dinheiro tem, se nem recurso tem? Então é garantir um mínimo essencial baseado na reserva do possível. Eu já vi questão da Sebrasp para delegado, dizendo que esses dois princípios
eles não podem justificar a... esqueci o nome da palavra. A omissão do Estado. E eu achei extremamente interessante. Ou seja, esses dois princípios. O ente federativo, ele não pode alegar não fazer algo por causa disso aqui. Tipo, não tá tendo saúde porque eu não tenho recurso. Não tem como, velho. O Estado não tá te passando, não. A União não tá te passando. Que porra é essa? Tá ligado? Então eu já vi questão dizendo isso aí. Interessante essa questão. Terceira dimensão, eu já entro na fraternidade e é só... Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô numa posição ruim, velho. Eu já entro na fraternidade e na solidariedade. São direitos coletivos e direitos difusos. Difusos porque não pertence só a um, são a vários agora. Exemplo, meio ambiente, consumidor. Olha o CDC, Código de Direito do Consumidor, artigo 83 fala sobre isso. Então, direito difuso, direito de todos, é um exemplo, ação popular. Ação popular é um remédio constitucional em que eu vou evitar uma ilegalidade no que tange ao recurso público, um ato lesivo ao patrimônio histórico, cultural, paisagístico e tudo mais. É aí que entra a ação popular. Então, a ação popular é uma forma de direito difuso, porque eu não vou estar protegendo a mim mesmo, eu vou estar protegendo a coletividade. É um direito coletivo, de grupos. Ele protege grupos identificáveis, porque se eu entro com uma ação popular, vai beneficiar todos, né? Exemplo disso também, eu tenho um mandado de segurança esse coletivo, que não beneficia só o individual. E C, que no caso aqui são exemplos, né, de direitos coletivos e difusos, que é o individual é homogêneo, que você vai identificar, só que pessoa por pessoa. Por exemplo, o mandado de segurança. A galera entra muito no mandado de segurança no que tange a concurso. Não serve só na questão, por exemplo. Veja só, quando eu anulo uma questão, eu não anulo só para mim. Eu anulo para todo mundo que fez o certame. Então é um mandado de segurança individual, mas homogêneo, porque todo mundo vai ganhar com isso. Entendeu? Beleza. A gente finalizou a parte introdutória, né? Que são o artigo do artigo 1º ao 4º. Falou um pouco sobre as dimensões do direito. Agora a gente vai entrar nas características. Oi, mãe. Oi. Valeu. Eu vou